Estamos em Paris e o vídeo de hoje vai ser um roteiro de 4 dias na cidade, mostrando as melhores atrações divididas por dia, considerando o preço, o horário de abertura de cada atração e também a localização deles, para economizar tempo e dinheiro. A gente chegou em Paris pelo aeroporto de Beauvais, que fica em uma cidade a 2 horas do centro, e é por aqui que chegam os voos de companhias low cost. No próprio site onde a gente comprou o voo, a gente também reservou o ticket de ônibus que leva do aeroporto diretamente para o centro da cidade. Como a gente chegou cedo, a gente já começa o passeio de hoje por Montmartre, que é um bairro bem típico parisiense e fica no topo de uma colina, e por isso oferece vistas maravilhosas de Paris, mas também é uma boa subida. Aqui a gente começou pela maravilhosa Basílica de Sacré-Cœur, que fica em um dos pontos mais altos da cidade, perdendo só para a Torre Eiffel. A entrada na Basílica é gratuita, mas a subida para o domo é paga. O bairro de Montmartre é uma área super artística da cidade, então vale a pena se perder pelas ruas e ir encontrando alguns pontos turísticos famosos, como a Casa Rosa, o Muro do Eu Te Amo, que é um painel enorme com a frase escrita em mais de 300 línguas, e a gente aproveitou para passar na Pierre Hermé, que é uma doceria fofíssima do lado da catedral, para já começar com a nossa primeira experiência gastronômica de Paris e experimentar um dos famosos macarons. Eu recomendo o de crème brûlée e o de pistache, que foram os meus favoritos. Descendo para o pé da colina de Montmartre, a gente seguiu para frente do Moulin Rouge, que é o famoso moinho vermelho da cidade, que já foi um cabaré, teatro, cinema e hoje em dia recebe mais de 600 mil visitantes por ano para jantares e para assistir os seus espetáculos, que custam a partir de 80 euros. Todo esse trecho a gente fez a pé e o próximo ponto também, que é a famosa Galeria Lafayette. Aqui ficam várias lojas de grife como Gucci, Chanel, Dior, além da cúpula lindíssima que dá pra ver por dentro, mas pra mim a melhor parte com certeza foi subir no terraço e ter uma vista linda do topo de Paris, bem pertinho da Ópera Garnier e com a Torre Eiffel ao fundo. Até esse ponto, todos os passeios foram gratuitos e daqui a gente pegou um metrô pro Arco do Triunfo. A vantagem de deixar o arco pro fim do dia é que ele fica aberto todos os dias até 10h15 da noite, então você pode entrar tranquilamente. Uma dica para o transporte público: como a gente vai ficar 4 dias aqui na cidade, a gente comprou o ticket semanal do Navigo, que ele custa 30 euros e te dá acesso ilimitado a ônibus, metrô, trem e inclusive é válido até Versalhes ou a Disney Paris. Apesar de ser um ticket semanal, ele só é válido de segunda até domingo, ou seja, mesmo se sua viagem começar no meio da semana, ele vai ser válido só até o domingo seguinte. Você pode comprar ele pessoalmente nas bilheterias do metrô ou online, e você precisa colocar uma foto 3x4 na parte de trás do cartão para que ele seja válido e evitar multas. Tem cabines nas estações para tirar foto, mas como a gente trouxe de casa, a gente já economizou 5 euros cada. Se você gosta desse tipo de vídeo e isso está te ajudando, já lembre de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. E chegamos na última atração do dia, o Arco do Triunfo, que foi um monumento encomendado por Napoleão Bonaparte para comemorar suas vitórias militares. Então, nas paredes do arco se vê cravado o nome de mais de 100 batalhas vencidas por Napoleão, que apesar de ter encomendado o arco, nunca chegou a vê-lo finalizado, porque levou mais de 30 anos para ser concluído, 15 anos depois da sua morte. Para subir no terraço do arco, são quase 300 degraus e a subida custa 13 euros, mas algumas pessoas podem entrar de graça, como menores de 18 anos e pessoas com passaporte europeu até 25 anos. No nosso caso, a gente escolheu comprar o Paris Museum Pass, que é um ticket que permite acesso a praticamente todas as atrações pagas de Paris, com exceção da Torre Eiffel e o passeio de barco pelo Sena. Tem opção para 2, 4 ou 6 dias, então a gente escolheu de 4 dias, que custa 70 euros por pessoa. Como praticamente todos os museus de Paris são pagos e bem caros para maiores de 26 anos, esse ticket compensa bastante e ainda um corta-fila para grande parte das atrações, inclusive aqui no Arco do Triunfo. A gente comprou o ticket pelo site oficial, eu vou deixar o link aqui na descrição, junto com todos os outros passeios que eu vou falar aqui no vídeo. E para finalizar o dia, um passeio por uma das avenidas mais famosas de Paris e do mundo. A Champs-Élysées é uma das 12 avenidas que finaliza no Arco do Triunfo e tem quase 2 km de extensão, indo desde o arco até a Praça da Concórdia. Inicialmente ela foi construída para a passagem das tropas militares para elas cruzarem o Arco do Triunfo após as batalhas e atualmente ela abriga a maior parte dos hotéis 5 estrelas da cidade, além das lojas mais importantes e caras do mundo, como Cartier, Longchamp, Louis Vuitton e Dior. Segundo dia em Paris e hoje a gente começa o nosso passeio pelo Museu da Arquitetura e Patrimônio, que fica aqui no topo do Jardim do Trocadeiro. A gente pegou o primeiro horário aqui desse museu, que é o Museu da Arquitetura e Patrimônio. Lá fora já dá pra ver a Torre Eiffel e está completamente vazio. Só tem a gente aqui. Agora tá começando a entrar mais gente, mas a gente pegou o horário das 11 horas. E ele tá incluso no Museum Pass.
mas tem que fazer a reserva antes pelo site, gratuitamente. Esse museu é bem legal para quem se interessa por arquitetura e atualmente está com uma exposição mostrando detalhes da Notre Dame e como está sendo sua reconstrução após o incêndio de 2019. Em vários lugares as placas e explicações estão apenas em francês, então uma dica para quando você precisar traduzir alguma coisa é usar o aplicativo do Google Tradutor. E ao invés de ter que escrever palavra por palavra, você seleciona a opção de escanear a imagem e ele faz uma tradução rápida do texto que está sendo escaneado. A gente usa bastante em restaurante para ler o cardápio. A gente ficou aproximadamente 1 hora no museu e depois a gente seguiu em sentido à Torre Eiffel, descendo pelos Jardins do Trocadero e atravessando a ponte de Iena. Em todo esse trajeto você encontra vários pontos perfeitos para tirar fotos com a torre, como a Avenida de Nova York ou descendo as escadas ao lado da ponte, logo na margem do rio Sena. Como eu comentei, a subida na torre não é inclusa no Museum Pass, e a gente não fez muita questão, porque a gente conseguiu em vários mirantes legais e principalmente que dão vista para a torre. A gente não vai subir, mas essa parte é toda gratuita. A gente entrou pela entrada de 100 tickets e ficar aqui, tanto embaixo da torre quanto nos jardins ao redor, é gratuito. E você pode comprar o ingresso aqui na hora ou antecipadamente. Aí tem a opção de subir de escadas ou de elevador. E aí também varia o valor do ingresso. Vou deixar aqui na tela. A gente pegou o metrô porque nós tínhamos reservado a Santa Capela para as 2 da tarde, que parece ser muito linda por dentro. Mas mesmo tendo reservado o horário com antecedência, a fila para entrar estava enorme, então a gente acabou não visitando. Talvez seja uma boa ideia pegar o primeiro horário se quiser visitar essa atração. Aqui a gente já tá na Ile de la Cité, que além de ser a ilha onde fica a capela, também fica a Catedral de Notre Dame, que infelizmente agora ela tá fechada para reforma, mas vale a pena ver por fora enquanto a gente espera a reinauguração. Em aproximadamente 15 minutos a pé, a gente já chega no Panteão de Paris. Ele foi construído primeiramente com a proposta de igreja, mas ele acabou virando um mausoléu laico, abrigando o túmulo de grandes nomes como Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, Alexandre Dumas e Marie Curie. Aqui também foi o local onde foi instalado o pêndulo de Foucault, que ficava bem no centro do domo e provava que a Terra gira em torno de si mesma. Em 2013 ele foi removido e atualmente a gente tem uma representação da proposta de Foucault, localizada no mesmo lugar do original. A entrada no Panteão é paga, mas também é inclusa no Museum Pass. Dá para passar horas e horas em cada atração de Paris, mas como a gente só tinha 4 dias, a gente tentou fazer um roteiro mais compacto para conseguir conhecer um pouco de cada lugar. Então, ainda aqui perto do Panteão, a gente foi a pé para o Jardim de Luxemburgo, que é um dos lugares mais antigos da França. O jardim é super bem cuidado e muito grande, com mais de 20 hectares. E além de toda a área gramada, chafarizes, fontes e espelhos d'água, também conta com várias estátuas de rainhas da França e mulheres que fizerem parte da história do país, e o Palácio de Luxemburgo, que atualmente serve de sede para o Senado do país. E agora de metrô em sentido à última atração do dia, o Centro Pompidou. Além de ser um dos museus mais importantes de arte moderna da Europa, o prédio em si já chama muita atenção pela sua arquitetura, com uma fachada colorida e estrutura exposta com canos de hidráulica, elétrica e ventilação totalmente na parte externa. E inclusive sua circulação vertical, ou seja, é muito legal subir as escadas rolantes enquanto admira o topo da cidade. A gente deixou essa atração para o final do dia, porque além de funcionar até as 9 da noite, ainda tem um mirante incrível do último andar, que é um ótimo ponto para ver o pôr do sol. O Centro Pompidou é fechado de terça-feira e aberto até as 11 da noite nas quintas. Hoje é o 3º dia em Paris e a gente está indo para Versalhes. A gente reservou o ingresso para as 11 horas e ele está incluso no Museum Pass, então ele fica gratuito, né? Então incluso. Mas é uma boa viagem até lá. Vai dar mais ou menos 1h20 de trem. Então a gente já está no trem para chegar lá às 11. A estação para chegar em Versalhes é a Versailles Château Rive Gauche, que fica a alguns minutinhos a pé do palácio. Mesmo sendo gratuito para europeus até 26 anos e menores de 18 anos, e estando incluso no Museum Pass, é recomendado também reservar o horário para pegar a fila mais rápida para entrar. Aqui também é um lugar que dá para passar um dia inteirinho, porque o palácio em si já é enorme, tem mais de 2.000 cômodos e ainda tem os maravilhosos jardins. Eles são gratuitos em algumas épocas do ano, mas nas datas em que acontecem os espetáculos musicais das águas, a entrada é cobrada à parte. O Parque de Versalhes tem entrada gratuita. A gente ficou em Versalhes aproximadamente 4 horas e nem assim deu para visitar tudo. De volta a Paris, a gente desceu na estação Champs de Mars e já fica em frente à Ponte Biraquém. Quem assistiu ao filme Origem vai reconhecê-la como a Ponte dos Espelhos. E aqui também é um ponto ótimo para fotos com a Torre Eiffel.
E a gente caminhou pela margem do rio Sena até a Torre Eiffel, porque a gente reservou um passeio de barco pelo aplicativo do Get Your Guide, que eu já comentei com vocês lá pelo Instagram, que é um dos meus aplicativos favoritos de viagem. Nele dá para reservar tanto ingresso de museu e atração, como também experiências de viagem. Esse tour que a gente escolheu tem duração de 1 hora, saindo aqui do pé da Torre Eiffel e passando por vários pontos turísticos como o Museu d'Orsay, o Louvre de l'Orangerie, indo até a Catedral de Notre Dame e com audioguia incluso, com várias línguas, inclusive em português, contando algumas curiosidades sobre cada lugar. Depois de 3 dias caminhando, foi um bom descanso para os pés e um passeio super tranquilo, porque todos os assentos têm uma vista ótima da cidade. No final do passeio, a gente ainda ganha um voucher para comer um crepe doce ali no pé da Torre Eiffel, ou seja, uma experiência completa. Eu vou deixar o link dessa experiência aqui na descrição. E assim que começa a anoitecer, o espetáculo de luzes da Torre Eiffel começa. A cada 1 hora, durante 5 minutos, a torre inteira se ilumina com uma luz dourada, fazendo um espetáculo de luzes até 1 da manhã. Hoje é o último dia em Paris. Hoje basicamente vão ser a maior parte dos museus. A gente vai começar pelo Petit Palais, que é gratuito. Depois a gente vai para o Museu d'Orsay. Às 3 horas a gente reservou o Museu de l'Orangerie. E no fim do dia, o Louvre. Como hoje é sexta-feira, o Louvre fica aberto até as 9h45. Nos outros dias ele fica aberto até às 6 e segundo ele não abre. Então a vantagem de hoje é que a gente vai ter mais tempo para visitar o Louvre. Aqui é o Grand Palais, que tá fechado e é pago. E logo aqui na frente é o Petit, que é gratuito e tá aberto, então a gente vai entrar agora, que abre às 10 da manhã. Mas é gratuito. Dá pra ir tanto nas exposições quanto no café. O Petit Palais é famoso pelos seus murais, pinturas e esculturas e o seu jardim interno, que é uma área bem gostosa para começar o dia em meio à natureza, tomando seu café da manhã. A escada em espiral também é uma verdadeira obra de arte e tanto o Petit quanto o Grand Palais foram construídos para abrigar parte da Feira Mundial de 1900 que aconteceu na cidade, e entre seu acervo atual você encontra obras de artistas como Gauguin, Monet e Degas. Já no final da rua você cruza a Ponte Alexandre III, que é uma das pontes mais bonitas da cidade, que atravessa o Sena, ligando os 2 palácios com o Museu dos Invalides, que é onde fica a tumba de Napoleão. Agora, caminhando pela margem do Sena, a gente vai em direção ao Museu d'Orsay, que na minha opinião foi o meu museu favorito da cidade. Ele fica em uma antiga estação de trem, que foi a primeira do mundo a ter um terminal para trens elétricos. E aqui ficam obras dos artistas impressionistas mais famosos do mundo, como Renoir, Monet, Degas e as famosas obras de Van Gogh, como A Noite Estrelada e o seu autorretrato. Além disso, você tem acesso à parte de trás dos relógios, que dão fotos maravilhosas, e também tem o Café Campana, que você não precisa de reserva, então foi onde a gente decidiu almoçar por hoje. A gente comeu uma salada campana que estava uma delícia e a vista é ainda mais deliciosa. E o próximo Museu de l'Orangerie, que é só atravessar o rio. A gente reservou o ingresso para as 3 da tarde. Mesmo sendo incluso no Museum Pass, alguns museus mais disputados, como o de l'Orangerie e o Louvre, precisam de reserva antecipada pelo site. O d'Orsay também é incluso no Museum Pass, mas esse não precisa de reserva. O que eu mais gosto no de l'Orangerie são as salas ovais, que foram perfeitas para abrigar as 8 murais gigantes das ninféias de Monet. São 200 metros quadrados de obras, sendo considerada a Capela Sistina do Impressionismo, e são dispostas uma ao lado da outra para representar o efeito da mudança da luz ao longo do dia. Além das obras de Monet, o museu também abriga obras de Cézanne, Matisse, Picasso, Renoir e outros artistas. O Museu de l'Orangerie fica no famoso Jardim de Tuileries, que é um espaço bem gostoso para passear, descansar e caminhar. Caminhando por dentro dele, você já tem acesso ao maior museu do mundo, que é o Louvre. Logo na frente do museu você encontra as maravilhosas pirâmides do Louvre, que são formadas por triângulos e losangos de vidro. A pirâmide principal, que serve como entrada, segue as mesmas proporções da pirâmide de Quéops do Egito, representando a importante coleção de antiguidades egípcias do museu. No total são 5 pirâmides, incluindo a pirâmide invertida, que pode ser vista pelo subsolo pela entrada do carrossel do Louvre. E, inclusive, em dias que tiver muita fila, é uma boa opção acessar o museu pela entrada do carrossel, que costuma ser menor. Incrivelmente, a fila de hoje estava bem curta, então não levou nem 10 minutos para a gente acessar o museu. Mesmo tendo horário reservado, a gente nem precisou apresentar a reserva, apenas com o bilhete do Museum Pass a gente já entrou às 5 da tarde, então a gente teve bastante tempo para ver o museu até o horário de fechar, que, como eu comentei, de sexta-feira fecha às 9h45.
O Louvre é o maior museu do mundo, então para conseguir ver tudo a gente levaria dias e dias. A nossa prioridade era obviamente a Mona Lisa e também algumas obras como a Virgem das Rochas e a Liberdade Guiando o Povo. Então assim que a gente entrou, a gente pegou um mapa do museu pra gente se localizar lá dentro e entramos pela entrada Denon, que é um acesso mais rápido para Mona Lisa. Depois dessas obras a gente decidiu ir passeando pelo museu e descobrindo as obras por ele sem seguir tanto o mapa. Esse foi um resumo de 4 dias em Paris, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já lembra de deixar seu like, se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo. Tchau!